Você sabia que nós não devemos chegar na presença de Deus de qualquer forma? E certa vez eu fui convidada para ministrar a palavra para um grupo de jovens lá da igreja. E no dia que seria esse culto, eu abri um jejum às 6 horas da manhã. E o propósito seria para entregar esse jejum às 2 horas da tarde. Então nesse dia eu fui para a faculdade. Quando deu 2 horas da tarde, eu fui para o banheiro da faculdade para entregar o meu jejum. Mas antes que eu abrisse a boca para orar entregando o jejum, o Espírito Santo me disse: você não vai entregar o jejum agora, minha serva. É para você jejuar até o final desse culto. Mas algo inesperado aconteceu nesse dia. Deu 7h30 da noite, foi quando a palavra foi entregue. Mas não para mim. A palavra foi entregue para a irmã, que era a líder dos jovens. Essa irmã ministrou a palavra que está descrita lá em Jeremias, no capítulo 18, sobre a casa do oleiro. Mas enquanto ela estava ministrando, o Espírito Santo estava falando ao meu coração: olha, minha serva, eu vou mudar a mensagem. E enquanto essa irmã estava ministrando, o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais. Então veio ao meu coração uma tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus. No momento, o Espírito Santo fez com que os meus olhos espirituais pudessem ver ao redor tudo o que estava acontecendo. Então eu olhei para o lado e tinha uma irmã debruçada no ombro do seu namorado. Depois eu olhei para o outro lado e tinha uma irmã mascando chiclete. Olhei à minha frente, a outra estava olhando o celular. E o Espírito Santo começou a fazer os meus olhos caminhar naquele lugar. E mais uma vez eu olhei. Quando olhei, tinha uma irmã falando ao ouvido da outra. E tudo isso estava acontecendo enquanto a palavra do Senhor estava sendo ministrada pela líder dos jovens. E o Espírito Santo começou a queimar em meu coração a mensagem. Então, faltando 10 minutos para terminar aquele culto, foi quando eu recebi a oportunidade. E então eu abri somente a minha boca. E se cumpriu o que diz a palavra do Senhor: abre somente a tua boca, porque eu te encherei. E então a mensagem que o Espírito Santo colocou naquele dia está descrito lá em Mateus, no capítulo 15. O Espírito Santo dizia assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está muito distante. E aí comecei a ministrar sobre termos reverência diante da presença de Deus, sobre termos respeito no ambiente onde está se lendo a palavra de Deus, sobre não somente louvarmos, abrirmos a nossa boca louvando, mas o coração está muito distante. Eu lembro também que eu citei um versículo onde diz assim: quando estamos na presença do Senhor, a palavra de Deus nos diz que cale-se diante dele toda a terra. E então eu entreguei a mensagem e fui para o meu lugar, sentar. Aí foi quando ficou um burburinho, sabe, no ambiente. Muitas pessoas reclamando. E eu vi quando uma pessoa disse assim: quem ela pensa que é? Ela é a santona? Ela é a perfeita? E eu não conseguia naquele momento levantar a minha cabeça. Eu fiquei o tempo inteiro com a cabeça baixa e o meu coração estava chorando por dentro. E o Espírito Santo me disse: não levanta a tua cabeça. Fica em posição de humilhação. E então algo surpreendente aconteceu. Quando todos estavam ali me criticando e falando, um jovem muito respeitado pelo grupo, ele se levantou e disse assim: calem-se. Vocês não estão vendo que a mensagem que ela trouxe veio do céu? Veio do próprio Deus? Até quando vamos ficar brincando de ser cristãos? E ali esse irmão pediu para que todos orassem em arrependimento ao grande Deus. Nesse dia, não só jovens, mas eu também aprendi que diante da presença de Deus nós temos que ter reverência e respeito. Eu sou de uma época em que ficávamos em pé ao ler a palavra de Deus. Hoje não estamos mais vendo isso nas igrejas. Muitos ficam sentados, não levam nem a Bíblia, abrem o celular, mas com chiclete, se debruçam no ombro do seu marido, do seu namorado, foca, olhar de inveja, é uma passarela para exibir a melhor roupa, é um altar para exibir qual é a melhor voz, é uma disputa para ver quem prega melhor, e assim nós estamos perdendo a essência do primeiro amor. Lá em Apocalipse, Jesus ele disse assim: lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras.